uma alegria enorme poder apresentar um trabalho que foi escrito assim, ao sabor das observações, e uma homenagem a uma cultura que eu aprendi a admirar e a respeitar, que é a cultura do povo japonês. É muito possível que alguém me diga que, para entender direito o que é a palavra Shinsetsu, seja necessário ter nascido no Japão, seja necessário ter vivido no Japão. E isso é verdade. Mas o livro trata do olhar de um ocidental, alguém que se interessou pelo Japão de fora, que esteve lá poucas vezes, por pouco tempo, e que, portanto, olha tudo com a cultura, os referenciais, os conceitos de um ocidental. Quando nós pensamos na palavra Shinsetsu, eu tenho a impressão que estamos nos referindo sempre a levar em conta a presença dos outros na hora de agir. Em outras palavras, não buscar obter vantagens, ganhos, prazeres, resultados, metas, sem essa consideração. Shinsetsu, portanto, nos obriga a uma reflexão a respeito dos limites da própria conduta. E os limites da própria conduta são avaliados ali, no calor da vida, sempre que tenha alguém que possa ser afetado tristemente, negativamente, na hora de você agir. A ideia de escrever o livro, ela me ocorreu quando, indo de Tóquio para Pequim, um rapaz japonês se sentou na minha frente, depois do avião decolado, ele virou para trás e disse se eu me incomodaria dele recuar o assento da poltrona. Aquilo poderia ter sido entendido por mim como uma trivialidade, mas nos últimos 30 anos eu tenho dito que a ética é a arte da convivência. E como cheguei até a dar aula sobre isso, eu acabo prestando muito atenção na hora das pessoas conviverem, interagirem. E eu me lembrei que nos últimos anos eu pego o avião praticamente todo dia e nunca me ocorreu virar para trás e fazer essa pergunta. Eu devo admitir até que mesmo depois de ter tido essa lição de convivência, toda vez que agora eu olho para trás e faço essa pergunta, eu sinto uma pitada de constrangimento. Porque aqui o cenário é outro, a vida é outra, cada um aperta o botão e desce o assento no talo, no limite do seu conforto e da sua comodidade, sem sequer verificar se tem alguém atrás. Naturalmente, nem todos, mas é recorrente. E eu achei que aquele rapaz japonês tinha me ensinado demais. Ele tinha considerado a minha presença, ele tinha considerado o meu conforto e ele tinha levado em conta na hora de tomar uma decisão que o beneficiaria. E o que é mais incrível é que mesmo eu tendo dito a ele que não me incomodaria em nada recuar a poltrona, ele não acreditou. E ele não recuou a poltrona completamente. Eu fiquei a viagem inteira pensando naquele comportamento, naquela atitude, e eu entendi que, para aquele japonês, aquilo era
o mais trivial do mundo, a conduta mais óbvia e a mais esperada. E eu percebi que ali havia um fundamento de vida, onde a presença do outro ocupava um lugar que na minha vida jamais havia ocupado. E eu diria mais, aquele japonês considerava a presença de um estranho de maneira mais clara do que eu consideraria a presença de um conhecido. Então, aquilo tudo foi para mim de grande aprendizado, de grande esclarecimento, e para isso eu decidi verificar no mundo ocidental o que nós temos para conversar com o Shinsetsu. Afinal de contas, no Ocidente não somos todos bárbaros, raivosos, inescrupulosos e egoístas. Então, o que aqui poderia dialogar com Shinsetsu? A primeira observação que eu fiz nas minhas pesquisas é que em japonês não há uma tradução imediata para moral e para ética. E eu então comecei a me interessar por quê, né? E eu entendi que na sociedade japonesa há uma expectativa de busca da vida justa na capilaridade das relações do cotidiano e menos com grandes preocupações teóricas a respeito de grandes tomadas de decisão macrosociais. Eu entendi que para o japonês a preocupação está mesmo naquilo que para nós seria o mais anódino, o mais comezinho, o mais insignificante e que para eles tem maior importância. E aí então eu pus no livro, eu tentei estabelecer um diálogo entre Shinsetsu e moral, que é um conceito fortíssimo do Ocidente. E para que esse diálogo fosse possível, que foi que eu fiz? Eu personalizei essas duas entidades, esses dois conceitos. Eles viraram pessoas e que se dispuseram a conversar e a dialogar entre elas. E foi, acredito que, a maneira mais didática que eu encontrei de mostrar as semelhanças e as diferenças. Bem, a primeira semelhança, eu acho que ela já dá conta um pouco do interesse do livro, é que tanto para moral quanto para Shinsetsu, o que importa é a consciência daquele que decide o que fazer, a consciência daquele que age, daquele que delibera sobre a própria conduta. Em outras palavras, nem moral nem Shinsetsu requerem ou fazem apelo a instrumentos de repressão civilizatória. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que não tivesse nenhuma câmera fiscalizando. Moral é um conjunto de princípios que livre e soberanamente você decide adotar, mesmo que não tenha ninguém por perto. E eu espero que você perceba que, embora a palavra moral seja caduca, ela faz lembrar nossos antepassados, ela faz lembrar nossos avós, ainda assim, o que a moral significa faz parte da nossa vida. Sim, faz parte, porque se alguém deixar cair sua carteira aqui, todos se empenharão ou se empenhariam em devolvê-la, mesmo que não houvesse nenhum risco de flagrante, mesmo que não houvesse nenhum receio de ser pego, notoriedade enxovalhada e assim por diante. Então perceba, a moral nada tem a ver com o olhar do outro, porque a moral tem tudo a ver com o olhar sobre si mesmo. Poderíamos dizer que é o eu que reflete com o eu sobre o eu e a maneira como o eu deveria agir. E tudo isso dentro de uma perspectiva de liberdade de definição de princípios, de valores e assim por diante. Ora, Shinsetsu é a mesma coisa. Shinsetsu não espera ninguém fiscalizar. Shinsetsu não espera ninguém olhar ou controlar. Por quê? Porque você o fará
por acreditar ser genuinamente essa a melhor maneira de interagir, considerando a presença da outra pessoa. Perceba que tanto moral quanto Shinsetsu ganham o seu colorido maior quando uma pessoa abre mão de um ganho por conta de ambas. E isso é perfeitamente possível. Afinal de contas, não somos animais no cio. Os animais no cio, sim, vão atrás da cópula, vão atrás do gozo, e aí não há limite para a obtenção desse prazer. São estritamente regidos pelo princípio de prazer, mas nós, porque somos humanos, porque pertencemos à humanidade, porque vivemos na civilização, nós, evidentemente, aprendemos que o prazer não é tudo e, portanto, vamos aprendendo a respeitar este ou aquele princípio na hora de interagir. E é exatamente essa possibilidade de não se autorizar uma conduta entendida por si mesmo como inadequada que faz da moral e de Shinsetsu alguma coisa extraordinária. Porque, perceba, se nosso comportamento adequado fosse vinculado à presença de um elemento repressor, que a tecnologia hoje multiplica ao infinito, seríamos escravos, você concorda? Seríamos escravos, o nosso comportamento dependeria da submissão da nossa vontade à presença de um elemento repressor e do medo das consequências do flagrante, tal como o escravo trabalhava submetido à vontade do seu senhor ou do seu capataz. Ora, na hora que você não precisa de ninguém olhando para agir bem, há aí uma emancipação, há aí uma libertação. Curiosamente, ao não se autorizar a obtenção do máximo prazer e do máximo ganho em nome do respeito a este ou daquele princípio, evidentemente, você entendeu, você finalmente pode se considerar livre. Portanto, diferentemente do que o senso comum costuma sugerir, a moral não é uma forma de reprimir o homem, pelo contrário, é a única maneira de efetivamente emancipá-lo, porque se trata de uma vitória sobre apetites indevidos, apetites comprometedores e apetites que aviltariam a nossa dignidade e nossos compromissos de relacionamento. Então, sei lá, costumo dar meus exemplos, e se você veio até aqui é porque já ouvi, é pelo que já ouviu, então eu não tenho nenhum problema de os repetir. Imagina que você tenha assumido um compromisso de exclusividade de práticas íntimas com o seu cônjuge, namorado, etc. É uma prática que ainda vigora em alguns casais. Muito bem, você, apesar disso, né, você é chamado para um trabalho distante, num lugar distante, onde nada pega, onde não tem sinal, não tem controle, não tem radar, não tem tornozeleira, não tem câmera, não tem WhatsApp, Twitter, Instagram, nada disso, nada. Então, você está realmente num cenário propício, né, para avaliações morais em profundidade. Nesse lugar onde não tem nada, aparece alguém apetecível. Eu sei que é pouquíssimo provável que isso aconteça, porque pessoas apetecíveis costumam vir junto do resto. Mas, enfim, no meu exemplo, não tem nada e aparece alguém apetecível, como se fosse uma quimera, e a quimera aumenta na hora que esse alguém apetecível também te toma por apetecível, talvez pela absoluta falta de concorrência. O fato é que você se vê ali envolvido numa situação de aproximação afetiva que, de certa maneira, desmente compromissos anteriormente assumidos. Essa pessoa que quer se aproximar de você, fisicamente, ela poderá usar um argumento poderoso. Alguma coisa como:
o que acontece em Vegas, morre em Vegas, não é? Poderíamos dizer que em Quixadá é semelhante. O que acontece em Quixadá, ninguém ficará sabendo, não é? E aí, você tem aí um argumento interessantíssimo. A autorização para a sua conduta é dada pela ausência de um terceiro elemento fiscalizador. Então, veja que interessante. Se você aceita o argumento, você abre mão da moral, porque você admite que a única chance que você tem de agir bem é pelo medo e pela repressão e pelo olhar de terceiro. Ou seja, você aceita a sua escravidão. Mas aí, você pode virar para o seu pretendente e dar a ele a única lição de moral que alguém pode dar. Porque se existe algum sentido para a expressão lição de moral, o sentido só pode ser esse. Lição de moral é explicar o que moral quer dizer. E o que moral quer dizer? É que quando não houver ninguém fiscalizando, quando não houver radar, tornozeleira, câmera ou WhatsApp, quando não houver nenhuma chance de ser pego, quando toda a fiscalização desaparecer, ainda resta a consciência de cada um, a possibilidade de você limitar a sua conduta e triunfar sobre os prazeres de circunstância. Ora, eu acho que essa aproximação de Shinsetsu com moral é uma aproximação muito bem-vinda. Por quê? Porque quer me parecer que tanto na cultura japonesa quanto no conceito de moral que estou apresentando, existe esta certeza, uma certeza de que, no final das contas, o valor moral de uma conduta não tem a ver com o medo, não tem a ver com o flagrante, não tem a ver com a repressão, mas tem a ver com um tipo particular de formação que tivemos ao longo da vida e que é sólida e significativa o suficiente para você, na hora de agir, segurar a própria onda, tomar conta da própria vida e não precisar de ninguém para te dizer o que é certo e o que é errado. O que é bacana dessa história é porque nós poderíamos estendê-la muito longe, porque isso aqui tem consequências, né? Na hora que você vincula o bom comportamento à presença de um elemento repressor, como, por exemplo, fez a diretora pedagoga na escola anterior da minha filha, que se gabava de ter instalado câmeras fiscalizadoras em todas as salas de aula, porque assim as crianças teriam que se comportar, porque os pais poderiam fiscalizá-las pelo celular. A diretora pedagoga, então, ela abriu mão da responsabilidade da formação moral na escola em nome da multiplicação de artefatos técnicos que agudamente reprimem, vinculando assim o bom comportamento a esse tipo de estratégia. Ora, na hora que você admite que o bom comportamento é vinculado à repressão, ao medo e à presença de terceiro, na hora que você encontra uma sociedade desorganizada, qual é o seu único cacuete? Falta repressão. Falta repressão. Mas, nossa, nós já temos radar a cada 500 metros, a cada 100 metros. Nossa, nós já temos regra para tudo, mais regra. Nossa, nós já temos canhões nas ruas, mais canhões. Nossa, nós já temos mais, então é claro, estaremos de joelhos ante aqueles que se apresentarem como os garantidores do bom comportamento através da repressão, porque tanto você quanto eles estão convencidos de que a consciência moral terá desaparecido. Você não basta, você não é suficiente e não está preparado para tomar conta da sua própria vida. Só nos resta uma ordem estabelecida
de maneira vertical. Essa é uma consequência imediata. A erosão do paradigma da moralidade se traduzirá necessariamente na crença de que só um princípio forte de autoridade será garantidor de boa convivência e de honesta convivência entre as pessoas. Falei da erosão do paradigma da moralidade, aproveito para citar alguns exemplos que me são muito caros e que me permitem discorrer muito a respeito, mas eu me lembro que eu comprava pão e leite para minha avó e nunca levei dinheiro, né? Você imagina que eu passei a minha infância na frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na rua Manuel da Nóbrega, e a minha avó me mandava comprar pão e leite, e a padaria ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Lorena, o que me fazia andar umas 6 quadras para cima e 6 quadras para baixo. Nunca levei dinheiro até o dia que apareceu a placa "Não aceitamos fiado". Aí eu não pude trazer o pão e o leite, perguntei para minha avó do que se tratava, e ela me disse: "Não aceitamos fiado significa passamos a desconfiar de você". E eu, perplexo, disse: "Mas por quê? A senhora não pagou o pão e o leite?" Ela falou: "Eu sim, mas alguém não terá pago, e por isso pagaremos todos o pato de alguém que não pagou". Nossa, aquilo eu nunca mais esqueci, porque, de certa maneira, lendo depois sobre a erosão do paradigma da moralidade, eu encontrei infinitos exemplos que são muito parecidos com esse e que mostram que a desconfiança se instala numa sociedade e se converte em protocolo, em procedimento. Não adianta você ficar bravo com quem se relaciona com você. Estamos todos quase que condenados a desconfiar de todos. Assim, aquilo que dizemos, as garantias que damos, os pactos que firmamos, estão absolutamente desvalorizados. Por quê? Porque a desconfiança tornou-se a regra. Assim, vocês acompanharão o meu raciocínio? Praticamente hoje não há como entrar em escolas privadas sem passar por uma catraca, o que nos obriga a ir a uma recepção, que é uma controladoria, o que nos obriga a ter cadastro, o que nos obriga a ter um crachá com chip, o que nos obriga a ser observados por pessoas grandes, corpulentas, quase sempre vestidas com terno escuro, e que procuram passar desapercebidas, apesar do seu tamanho, mas que vigiam o fluxo normal e o trânsito normal das pessoas ali dentro. Pois muito bem, podem acreditar, não era assim antes. Da mesma maneira, eu diariamente dou palestra nas empresas, o ritual é o mesmo, né? E na hora que você tem que mostrar o seu documento, apresentar o seu RG, mesmo depois de ter dado as informações a seu respeito, e ainda assim ter que se submeter a um elevador que só te deixa no andar que você está autorizado a frequentar, e tudo isso para ir dar palestra de ética, tudo isso é enlouquecedor, porque mesmo o palestrante de ética está sob suspeita. Por quê? Porque é um protocolo, é um procedimento. A moça da recepção não tem nada a ver com isso, ela está fazendo o seu trabalho. Então, eu espero que você entenda que tanto moral quanto Shinsetsu pressupõe condições de vida em sociedade, onde tenhamos a liberdade para respeitar princípios de convivência no interior da nossa autonomia deliberativa, e não pelo receio de algum tipo de flagrante, alguma punição que lhe seja superveniente. Ok? Então, curiosamente, é possível que alguém venha falar de formação moral dentro de um espírito de imposição de regras de fora para dentro, e naturalmente aí você tem uma espécie de blasfêmia do seu sentido mais genuíno, do sentido do que moral quer dizer. Então acho que nesse ponto nós temos aqui um elemento em comum fundamental. Moral em Shinsetsu, no final das contas, tem a ver com não ir atrás
do próprio prazer, desconsiderando princípios e desconsiderando a presença do outro para definir os limites da própria ação. Sabemos todos que isso faz parte da nossa vida, para alguns mais, para outros menos. Quando uma sociedade aplaude uma pessoa em função do que ela conseguiu, ignorando o caminho que ela percorreu para conseguir, podemos dizer que é uma sociedade que implicitamente desmoraliza a vida. Por quê? Porque aceita que o valor da vida e o valor de uma pessoa está nos resultados obtidos, independentemente dos recursos que tenha adotado para consegui-los. E então é evidente, é claro, podemos ver com clareza o quanto até mesmo as instituições escolares fazem do sucesso profissional uma espécie de alfa e ômega do sucesso da vida e em momento algum discutem as condições legítimas para alcançá-lo. E evidentemente essa escola, essa instituição contribui para a construção de um universo social pragmático, onde o respeito a princípios cai de joelhos diante do sucesso, do triunfo, dos resultados, do enriquecimento a qualquer preço, da glória, do reconhecimento e assim por diante. Pois muito bem, quando é que as pessoas são criticadas? Quando fracassam, quando o sucesso falta e não em função do procedimento que tiveram. Assim, hoje, o mundo inteiro detona o nosso melhor jogador de futebol. Mas é porque ele não ganhou a Copa do Mundo. Se tivesse ganho a Copa do Mundo, o seu estratagema de exagerar na simulação das faltas poderia talvez ser aplaudido e entendido como alguma coisa inerente ao futebol, própria da cultura malandra e cabocla que nos faz e sempre nos fez superiores em Copas do Mundo. Como não houve o resultado, então aí é possível criticar. A crítica advém do fracasso. A crítica não advém do respeito a princípios de ação. Pois muito bem, chegamos então à ideia de que Shinsetsu e moral podem caminhar de braços dados, mas aqui vai uma diferença, pelo menos para que haja uma diferença entre ambas, né? O livro tem mais. Né? É importantíssimo lembrar que Shinsetsu se ocupa de momentos da convivência que moral não se ocupa. Então, aí vai essa observação. Se você, humilhado e com raiva, opta por não matar o seu agressor, mesmo tendo condições para isso, isso é uma questão moral, mas não é um problema de Shinsetsu. Shinsetsu não se ocupa de temas desse nível de gravidade. Então, aqui vai uma observação que precisa ser feita, que eu acho muito bacana. Quando você define moral como pensamento para a vida, e a vida regida pelo pensamento, eu sempre dou o exemplo que você entra numa sorveteria, tem 50 sabores, você escolhe o de morango, é pensamento sobre a vida. Mas é moral? Não, não é moral. Mas então, qual é o problema? O problema é que escolher pelo morango é só uma preferência. É só uma preferência, isto é, quando você opta pelo sabor morango, você não parte da premissa que o sabor morango seja superior a qualquer outro sabor, ou você não parte da premissa de que outros no seu lugar devessem também escolher o sabor morango. É só uma preferência, e se alguém do seu lado optar por chocolate, está tudo certo também. Na moral, não há preferência. Não é uma questão de preferência. Assim, a moral implica uma reflexão sobre a própria conduta que, para quem age, deveria ser feita por todos. Em outras palavras, é uma decisão pessoal com pretensão de universalidade. Eu insisto, é uma decisão pessoal com pretensão de universalidade. Curiosamente, Shinsetsu não tem essa pretensão. Assim, quando o time japonês é derrotado pela Bélgica
numa derrota dura, sofrida. E eles se encaminham ao vestiário. E depois de usar o vestiário, eles deixam o vestiário limpo como se fosse uma enfermaria. E ainda deixam presentes para os russos e uma carta agradecendo a hospitalidade. É interessante, mas eles aceitam perfeitamente que outras delegações não façam o mesmo. E não as julgam, e não as condenam. Apenas acham que é o jeito deles de fazer as coisas. Mas se alguém não fizer origamis, se alguém não deixar carta, se alguém não fizer agradecimentos formais pelos carinhos recebidos, pois isso passará batido para um japonês. Não espere de um japonês a condenação do comportamento do outro. É diferente da dele própria. Ora, curiosamente, essa pretensão de universalidade que a moral tem, Shinsetsu não tem. Assim, aquele que não mata está convencido de que não matar é o que deveria ter feito qualquer um na sua situação. Aquele que não trai, aquele que não humilha, aquele que não agride fisicamente, está convencido de que a sua deliberação é válida para qualquer um. E, portanto, tem um valor universal, genérico, que transcende a pessoalidade do seu caso específico. Portanto, moral nasce na vida de carne e osso, mas tem pretensão de se tornar regra de universalidade, coisa que Shinsetsu não tem. Podemos avançar mais um tiquinho antes que comecem a se enfadar em definitivo. Há um outro elemento de comparação muito interessante, que é a questão da recompensa. Isso me faz lembrar de um programa de televisão de que participei, programa matutino muito assistido, e eu havia sido convidado para comentar um acontecimento. Um motorista de ônibus no Rio de Janeiro encontrara no final da linha um pacote de dinheiro que um passageiro houvera esquecido dentro do ônibus. E esse motorista de ônibus se empenhou para devolver o pacote ao seu dono. Assim foi como o problema foi apresentado. Eu fiquei muito surpreso, porque é um conjunto de situações, convenhamos, pouco comuns. Primeiro, alguém pega um ônibus no Rio de Janeiro com um pacote de dinheiro. Já não é... Aliás, andar com um pacote de dinheiro, dispor de um pacote de dinheiro, não são coisas muito comuns. Aí você pega um ônibus com um pacote de dinheiro e, distraidamente, você esquece no ônibus o pacote de dinheiro. Leva sacola, leva um cabide que leva roupa, leva sua roupa suja, leva mas esqueceu justo o pacote de dinheiro. O pacote de dinheiro não é pego por nenhum outro passageiro ao longo de toda a jornada de trabalho. O motorista encontra o pacote de dinheiro e consegue encontrar o dono. Vamos combinar? Sim, tudo bem? Eu sempre digo, mais ou menos como uma banana voar sem impulso externo, não é? Você imagina uma banana sair do Finger em Congonhas, entra atrás dos outros aviões, os aviões decolam, aí ela alinha, recebe autorização da torre, avança e decola sem impulso externo, sem ser arremessada. Pode acontecer? Enfim, a filosofia aceita tudo. Afinal, já vimos tanta coisa estranha. Mas também aconteceu isso do pacote de dinheiro. Ótimo, achei incrível. Aí a apresentadora olhou para mim e disse, professor. Aí eu olhei receoso, já antecipando o mal-estar, né? Uma pessoa que faz isso vai ter sorte na vida, não vai? Tudo de bom vai lhe acontecer, não é? Né? É uma coisa, não tem jeito, quem faz o bem, recebe o bem, não é? Ou se você preferir, gentileza gera gentileza, não é? Mas não é uma coisa, né? Não, uma pessoa que faz isso, tudo de bom vai acontecer. Olha, imagina só, ele aí, olha, não sei quem já deu para ele um carro, sei lá o quê. Isso aí é tudo uma orquestração, não é verdade, professor? Então ali é incrível que tinha uma plateia olhando, todos em silêncio, tinha pauta, tinha o Brasil na expectativa, tinha e havia uma palavra de esperança a dar. Professor, diga, quem faz o bem, se dá bem. Então,
Aí eu olhei e falei, não! Mas foi um desabafo, uma coisa assim? Não, não, não. Nossa, eu percebi que a apresentadora, que é simpaticíssima, agradabilíssima, ela murchou, essa despotencialização imediata, ela amareleceu, a pauta se destruiu. Quem trouxe esse cara aqui? A plateia gozou, o rapaz que achou o dinheiro, nossa, tiraram o chão dele. Como que não? Não. Né? Imagina, vamos imaginar que você esteja regando o vaso na sua varanda. E você mora no 7º andar. Você está regando o vaso está periclitantemente, assim, a centímetros de cair, mas você acha que não, o vaso não cai. E você rega o vaso, e aí o vaso cai do 7º andar. 6º, 5º, 4º, 3º. Quando ele está no 2º andar, ele pensa, meu Deus, essa pessoa que está passando aqui por baixo é uma pessoa moralmente irretocável, eticamente extraordinária. Eu não posso colidir com a cabeça dele, porque eu vou matá-lo, e quem faz o bem não pode morrer com um vaso na cabeça. Então, o vaso volta para a varanda no 7º andar. Por quê? Porque quem é bom e generoso jamais morreria dessa maneira. Então, lamento informar, mas nunca vi o vaso voltar. Nunca vi. É possível também que volte, mas quero crer que não. A literatura está absolutamente prenha de exemplos de pessoas do bem, pessoas ótimas, pessoas incríveis. E quanto mais legal a pessoa, mais traída ela é, mais humilhada ela é, mais... Nossa, né? Se você quiser, assim, de clássicos da literatura, a gente já cita 10 assim, de que as pessoas não conseguem se dar conta do quanto elas podem se sentir bem quando elas agem de maneira gentil no mais estrito cotidiano. Né? Eu costumo, de vez em quando, fazer gentilezas, e o livro conta algumas, e é muito legal quando você percebe que, graças à tua iniciativa, pessoas tiveram um momento de vida menos penoso, um momento de vida mais agradável. E, é claro, você percebe que esse mesmo fundamento é o fundamento que faz do professor alguma coisa muito especial, porque se existe algum valor no trabalho do professor, está na vida melhor dos seus alunos e das pessoas que pensam melhor graças a ele. Pois muito bem, a moral foi para o saco, digamos assim, a erosão do paradigma da moralidade. Isso nos autoriza a pensar numa segunda comparação, que é com ética. Ética entrou, assim, em moda há 30 anos, e de lá para cá converteu-se na palavra mais repetida no espaço público, né? Ética. E é interessante porque, etimologicamente, temos a garantia que já foram sinônimos. Mas é exatamente porque as palavras têm um significado vivo, e o significado das palavras está aí no mundo sendo definido e redefinido ao sabor dos interesses de uns e de outros, que hoje moral e ética, se já foram sinônimos antes, hoje não são mais. Eu me atrevo a dizer que hoje moral e ética ocupam extremidades de uma mesma gangorra, por assim dizer. Em outras palavras, se cada um de nós, numa sociedade hipotética, na moral, segurássemos a nossa onda, respeitando escrupulosamente os direitos dos demais, ninguém falaria em ética, porque a moral daria conta da vida e da convivência. Mas é exatamente porque a moral não dá conta, e talvez num nível extremo, que a ética tornou-se a última esperança, a última expectativa. E o que é a ética? Um entendimento comum de um mínimo de convivialidade. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Quer dizer, já que a moral da consciência íntima de cada um não segura a onda, a ética, quem sabe, possa definir um mínimo
um mínimo necessário para que possamos ter uma convivência mais suportável, mais justa e, quem sabe, patrocinadora de cotas equivalentes de felicidade para todos. Ora, é interessante observar, não é? Como, não havendo uma tradução para o japonês fiel e imediata da palavra ética, aprendemos demais sobre o jeito japonês de pensar. Em outras palavras, a partir do momento que garantimos a todos, na escola, na tenra infância, uma formação moral que julgamos adequada, a fiscalização social sobre o comportamento de uns e de outros, ela se torna progressivamente rarefeita, quiçá desnecessária. Inversamente, na hora que perdemos a oportunidade de uma formação moral sólida, que permita a cada um o discernimento sobre a boa conduta, sem o olhar externo, aí então é preciso segurar o bicho de outro jeito. A ética se torna infinitamente mais decisiva e mais importante. Outro dia eu fui à piscina, a convite dos meus filhos, e eu particularmente detesto ir à piscina e também detesto gastar uma caloria que seja inutilmente. Então, eu entrei na piscina e permaneci imóvel, até para evitar riscos de afogamento. Tem aquele degrauzinho nas pontas e ali fiquei. Depois dos 50 anos, você sabe que a próstata aumenta, para nós que ainda dispomos dela, e invade a bexiga, justamente. Então, a melhor coisa é olhar logo aonde tem um WC. E naquela piscina havia WC aqui, à minha esquerda, e à minha direita um bar. Gozado, a fila do bar era enorme, também fazia um calor, né? Então, era cerveja, era água, era suco, era não sei o quê, era bebidas em geral, e a fila só aumentava. No WC, não tinha visto ninguém entrar. Num determinado momento, não aguentei mais, saí da piscina e dei 3 passos para o WC, estava trancado. Pô, trancar o WC é uma conduta curiosíssima num lugar abarrotado de gente. Aí eu fui até o bar e pedi explicações, e recebi uma chave, está aqui, sem entender a minha indignação. Fui lá, abri, usei, fechei e devolvi. Eu tinha certeza que o WC estava trancado, porque eu havia trancado. Então, aquilo me inquietou. Porque as pessoas bebiam, e ninguém frequentava o WC que estava ali a 3 passos. E eu falei, mas meu Deus, essas pessoas têm uma capacidade de retenção urinária de animais desérticos, de dromedários, são tanques de 70, 80 litros, uma coisa impressionante, né? E eu já estava a ponto de precisar ir outra vez, quando reparei um indivíduo diferenciado, indivíduo desses de cabeleira lanzuda, gel no cabelo, passagem pela Europa, acredita falar vários idiomas, indivíduo com Toyota Corolla prata e posição de destaque no mundo corporativo, colocou um cotovelo no parapeito da piscina, o outro cotovelo no outro, eu percebi que havia ali qualquer coisa, a esposa dentro da piscina, os filhos dentro da piscina, um até pequeno aprendia a nadar, engolia água, e ele ajeitou, a técnica é espetacular, esse pessoal realmente é cheio de expertise. Ele acoplou a genitália naquele foco que espalha o amarelumbre, sabe? Que sai a água. Eu percebi a astúcia. E ele, além de ter, claro, a graça do atrito, ainda aliviou-se, sorrindo, né? E voltou. Aí eu comecei a perceber que no final das contas não havia necessidade de manter o WC aberto, aliás, não havia necessidade nem mesmo da existência de um WC, porque a piscina era um grande vaso sanitário, onde as pessoas se aliviavam sem precisar andar 3 metros. Olha, na hora que você, para não andar 3 passos, você condena quem está à sua volta
a interagir com seus excrementos, praticamente nus, e você não faz distinção, nesse ponto, aplausos, né? Se tiver que nadar no meu xixi, é a mulher, os filhos, todo mundo junto, não tem proteção, né? Então, não há dúvida que você tem aí um exemplo de canalice que não está na primeira página dos jornais. A piscina é o país. O WC é a ética trancada à chave pelo professor. No bar, os corruptores, e dentro da piscina, dois tipos de gente: canalhas, assumidos, e covardes diante da canalice. Assim, eu espero que você tenha percebido que por onde você andar e houver convivência, haverá a possibilidade de limitar o seu conforto em nome da presença do outro. E esse outro poderá ter para você identidade, cara e nome ou não. A ética é o respeito ao outro genérico e identificado. Assim, se você sempre morou sozinho e alguém vem morar com você, a partir do momento que alguém veio morar com você, deverá haver entendimento sobre a convivência. E é possível que haja diálogo sobre a convivência. É possível que haja discussão sobre a convivência. É possível que tenhamos que identificar o que há de mais precioso e que podemos chamar de valores de convivência. Se forem dois doutorandos em física, o silêncio. Se forem dois roqueiros, o barulho. E se for um doutorando de física e um roqueiro, bem-vindo à cidade, bem-vindo à polis, bem-vindo a espaços de convivência, onde pretensões e desejos contraditórios fundamentam valores complexos, contraditórios, que se excluem, que se aniquilam, que se enfrentam. E, naturalmente, a ética pressupõe uma competência, uma capacidade inicial de refletir não só sobre o que é melhor para você, capacidade essa desenvolvida em todas as instituições, mas uma capacidade de refletir sobre o que é melhor para mais gente. E isso já é mais raro. E, finalmente, se houver incompatibilidade entre a solução melhor para todos e a solução melhor para si, a capacidade de abrir mão do que é melhor para si em proveito do que é melhor para todos. E aí, então, a raridade aumenta. A raridade aumenta. A ética não é um mero diagnóstico de possibilidades de convivência. A ética é uma solução concreta no mundo de carne e osso sobre a melhor maneira de interagir com as pessoas que estão lá. Com as pessoas que estão lá e o repertório que tem, e os desejos que tem, e as ambições que são as suas. Portanto, não há que esperar o surgimento do paraíso para falarmos de ética. Pelo contrário, é através da ética que, quem sabe, cheguemos a uma sociedade mais justa, através de um tipo de entendimento entre nós sobre o mínimo a respeitar com vistas a uma convivência harmoniosa. Naturalmente, você deve ter percebido que, nesse caso, a dificuldade é enorme, porque, sendo os valores complexos, a ética se converte num cobertor curto. E Shinsetsu também tem a sua complexidade. E foi por aí que nós caminhamos. Sim, sua complexidade, porque quando você se levanta no ônibus para que uma pessoa de ventre avançado possa se sentar, presumindo a gravidez, e a pessoa não entende num primeiro momento por que você se levantou, e você sugere que uma pessoa em estado interessante deva estar mais cômoda, e a pessoa diz: em estado interessante está sua avó, porque isso aqui é pança mesmo, não é gravidez, você percebe que houve aí uma complexidade.
ela é graciosa nesse caso, poderá ser menos graciosa em outro caso, poderá ser infamante num terceiro caso, mas a verdade é que a disposição para o agir gentil só se realizará completamente na hora que o receptor interpretar por gentil aquela disposição inicial, o que não é nada evidente. E você se levanta para que um pretenso idoso se sente, e o idoso, se sentindo diminuído e desqualificado, diz: eu não preciso me sentar, posso ficar de pé. E aí você percebe que a complexidade estará a todo momento que você se dispuser a ceder o seu lugar para que alguém possa passar, porque pode haver uma presunção de fragilidade que para muitos é agressiva, é infamante, é desonrosa e, portanto, a evitar da sua parte. Assim, na ética, estamos cansados de encontrar a complexidade do cobertor curto, que faz com que a palavra dilema esteja associada à palavra ética, tanto quanto consciência está associado à palavra moral. Por que dilema? Porque, é claro, tudo que você vai fazer poderá ser interpretado para o bem ou para o mal, dependendo de como você olha, a partir de que lugar, com que interesses e com que expectativas. Então, naturalmente, estamos diante de um imenso problema, e eu me reservo aqui ainda com a oportunidade de contar um episódio. Eu pedi aos meus alunos para que levantassem a mão e dissessem o que de mais valioso eles encontravam na convivência na sala de aula, dentro do espírito do ensino-aprendizagem. E um aluno disse, um aluno sentado na primeira fileira, ele disse: os que chegam atrasados atrapalham muito. Estamos aqui na expectativa de aprender com o senhor e o retardatário incomoda demais. O princípio da pontualidade é um princípio fundamental. Portanto, se a aula começa às 19h30, tranque a porta, não permita a entrada de retardatários. Eu espero que você tenha percebido, tal como em Shinsetsu, nós temos 3 níveis. Nós temos o nível do valor, que é a excelência do ensino-aprendizagem, nós temos o nível do princípio, que é o princípio da pontualidade, e nós temos o nível da norma, que é ninguém entra depois das 19h30. Bom, vamos combinar, a argumentação está posta, quem chega atrasado atrapalha mesmo, e começar no horário é respeitador. Não há nada de absurdo, vamos em frente. O menino do lado levanta a mão e diz: queria primeiro concordar com o colega, ele tem toda a razão. Se todo mundo chegasse às 19h30, viveríamos no melhor dos mundos. Mas eu queria só dizer para o senhor que eu faço parte de um grupo aqui que vem da periferia sul da cidade, bairros de Grajaú e Parelheiros. A gente não teve a sorte de nascer por aqui, a gente não teve a sorte de ganhar um carro aos 18 anos, a gente não teve a sorte de não precisar trabalhar para estudar, a gente trabalha lá perto de casa, a gente é dependente do transporte público e não chegaremos às 19h30 nunca. Se o senhor trancar a porta, vai nos excluir. Faça isso, professor. Exclua o trabalhador. Afinal de contas, é o que a universidade pública vem fazendo desde a sua fundação. Exclua o trabalhador. Faça da universidade pública mais um pretexto para a reprodução das desigualdades sociais. Faça isso. Ninguém vai reparar, professor. E aí, então, olha só. E aí o menino foi argumentando: deixem-nos de fora. E disse: percebe que o menino tem um outro valor, democratização do ensino é o valor, o princípio é o princípio da inclusão, e a regra é deixar que trabalhadores possam entrar atrasados, porque são dependentes de condições de deslocamento que não são de sua responsabilidade. Não se trata de dissídia, vagabundagem, preguiça, nada disso. É simplesmente porque não tem como ser diferente. Viva então a inclusão. Eu acho que você percebeu, o rapaz da pontualidade parecia ter razão, o rapaz da inclusão parece ter razão, e aí você tem o cobertor curto, porque a ética não é o diagnóstico das possibilidades. A ética é a tomada de decisão, é a busca da convivência mais justa. Portanto, é trancar ou não trancar a porta, e é preciso chegar nesse nível de concretitude da vida, porque a ética não é uma elucubração intelectual, é um saber prático, e por isso nós temos que encontrar uma balança que consiga medir
os pesos da inclusão e da pontualidade. Se conhecerem essa balança, me apresentem. Ela não é tão simples de achar. Ela depende muito do tipo de sociedade que queremos para nós. Ela depende muito de uma capacidade que temos que ter de saber, para nós, no calor da vida, o que vale mais. Se é a pontualidade de 2 ou 3, e a excelência da condição de ensino-aprendizagem, ou a inclusão de todos os que por mérito entraram na universidade, mesmo que respeitadas as difíceis condições de deslocamento. E é claro, isso só poderá ser pesado à luz de uma reflexão sobre a sociedade ideal. Reflexão sobre o mundo social ideal, aquilo que costumamos chamar de ideologia, né? Reflexão sobre o mundo social ideal, aquilo que eu acho que deveria ser o ideal, e isto deve ser, evidentemente, o pano de fundo a partir do qual nós temos condições de discutir, no meio desse cipoal de valores complexos, o que deve ou não prevalecer na hora de conviver e de interagir. Nossa! E você dirá, professor, tudo isso para que tenhamos cotas equivalentes de felicidade? Exatamente. E Shinsetsu também. E Shinsetsu também. E é muito legal, porque no final das contas, quando você vê os jogadores do Japão limpando o vestiário e a torcida limpando a arquibancada, nenhum dos dois sabe exatamente o motivo do interesse jornalístico. Nenhum dos dois entende muito bem o porquê aquilo é entendido por tão bizarro. Nenhum dos dois talvez tenha a competência teórica que tem um ocidental de dizer todas essas coisas que eu disse, inspirado nos grandes pensadores. Mas os dois têm a intuição que, seguindo aquilo que aprenderam desde a mais tenra infância na escola, quando desde pequenininhos foram orientados a deixar tudo limpo na sala de aula, a deixar o banheiro limpo, a fazer a própria comida e a deixar toda a cozinha limpa, tem a intuição que, com maior ou menor riqueza de fundamentos teóricos, aquilo é um excelente jeito de viver, de interagir, de coabitar, garantidor de cotas muito equivalentes de felicidade para todos. E se você ainda me perguntar sobre a tal da felicidade a que eu me refiro, eu queria dizer só uma coisinha antes de dar a vocês a euforia que merecem. Talvez já tenham se dado conta que 99% da vida é vivida com alguém por perto. Eu disse 99% para te dar a chance de fazer uma pescaria sozinho, né? Uma sauna, né? Um momento de solidão no quarto. E no momento de solidão no quarto tem o WhatsApp, tem o computador, tem o WhatsApp, enfim, sozinho, muito difícil. Tem sempre alguém. E quando você está com alguém em relação, você afeta e é afetado. Alegra e é alegrado. Entristece e é entristecido. Atemoriza e é atemorizado. Dá esperança e é esperançado. Ou seja, você afeta, você transforma, você modifica e assim por diante. Ora, cabe a pergunta, que chance a vida teria de ser feliz se a convivência entre nós fosse inóspita, desonesta, traiçoeira, desconfiada, calhorda? Você pode argumentar que foi ficando cascudo e nem percebe mais quando é humilhado. Você pode argumentar que as pessoas te chamam de desonesto, como fazem comigo todo dia. Sim, fazem. Quando eu saio do hotel para fazer o check-out e me perguntam o que eu consumi, eu digo uma água mineral e vão confirmar. Ou não vão? Vão. Não é só comigo. Não devo ser o único com aparência de ladrão. O caso que mais me chamou a atenção foi em Porto Alegre, 4:30 da manhã, saindo na porta do aeroporto, o
o recepcionista me reconheceu, pediu foto, porque a mulher é fã, pediu foto, foi para trás do balcão e disse, consumo de frigobar, disse uma água mineral, ligou, verificar o 1414, por favor. Aí a pessoa foi, voltou, aí ele disse, foi uma água mineral mesmo. Ele disse, aí você olha e você diz, não, velho. Eu não posso admitir que o camarada tenha me perguntado o que eu consumi e depois de eu ter dito, ele tenha verificado. Mas aí você se dá conta que o problema não é o rapaz. Que o problema é a sociedade que nós decidimos viver. É a sociedade que nós construímos para nós, da qual somos todos corresponsáveis. Então você escolhe. E nós fizemos aparentemente uma escolha. É a escolha do valor zero da palavra dada. É a escolha da desconfiança a 100%. Essa é a escolha que fizemos, através das nossas ações, através dos nossos comportamentos, através das mensagens que nós passamos a todos sobre a nossa índole, o nosso caráter e a nossa maneira de agir. Então eu acho que você deve ter entendido que numa sociedade desse jeito, aonde você é tratado por ladrão a cada interação, evidentemente as chances de felicidade diminuem, sobretudo se houver lucidez. E é por isso que eu acredito firmemente que a luta por uma sociedade mais justa é a luta pela condição de felicidade para todos. Mas aí é para todos, né? Evidentemente. E se você me perguntar ainda o que eu acho que é felicidade, lá com o professor Karnal em Felicidade ou Morte, eu disse o que penso. Felicidade, se é um atributo da vida, só pode estar aonde a vida está. E, portanto, aqui dentro. Então, nesse momento, você dirá, sim, mas o que a vida aqui dentro tem que ter para que possamos considerá-la feliz? E eu direi, uma estranha sensação de que deveria continuar mais um pouco. Felicidade é um momento da vida que de tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, não devia acabar agora. Acontece com doce de leite de Viçosa. Eu vou comendo, quando a colher não dá conta, eu vou passando o dedo, até que alguém diz, não tem mais doce. E aí você percebe que felicidade é querer que haja doce, onde doce já não há mais. Felicidade é você no filme do Darim, e filmes do Darim não deveriam acabar nunca. É você olhar para o filme e ver que ele acabou e não acreditar que possa ter acabado. Funciona também com Tieta. Passou no Viva, na última semana eu chorava, porque eu sabia, não por causa da trama, porque eu sabia a trama. Chorava porque na semana subsequente, não teria mais Tieta. Felicidade é querer que Tieta não acabe nunca. E que seus atores não morram nunca. Ari Fontoura, Armando Bogos, Reginaldo Faria, Paulo Betti, não devem morrer. Como Joana Fon, Bete Faria, Lídia Bronde. Mas aí minha esposa comprou Tieta em DVD. Felicidade é Tieta em DVD, porque poderei assistir sempre que quiser, quando quiser, milhões de vezes que quiser. E tem aquele menino que meio-dia, depois de 4 horas de aula, virou para mim e disse, professor, o senhor vai repetir essa aula à noite?
Vou. Se incomoda se eu vier de novo? Não, pode vir. Professor, o que foi? Se incomoda se eu trouxer minha mãe? Por quê? Ah, professor, quando eu vejo uma coisa boa assim, eu gosto de compartilhar. Por que a mãe? Ah, professor, a mãe é porque minha mãe é a pessoa que eu mais amo desde que eu nasci. Toda vez que eu vejo uma coisa boa, eu queria que ela visse também. Aí eu já falei do senhor e agora eu pensei que o senhor pudesse repetir, então é uma oportunidade dela ver. Que aí eu fico contando, mas nunca é a mesma coisa, né? Aliás, incrível. O senhor fala 4 horas em 15 minutos, eu acho que resumi tudo e eu queria que ela visse tudo mesmo. E aí eu olhei para aquele menino e eu entendi que eu tinha aprendido bastante. Talvez eu tenha aprendido mais do que ensinado. Porque com aquele menino eu entendi que felicidade é um momento tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que queremos de fato compartilhar com aqueles que mais amamos. Não é uma alegria a ser vivida na solidão, mas é uma alegria a ser compartilhada, convivida, coabitada. É no compartilhamento da alegria que talvez encontremos as condições da vida ideal. Talvez seja mesmo no desejo de que aqueles que amamos possam sentir as alegrias que sentimos, que experimentamos os melhores momentos da nossa vida. Talvez seja essa grande vontade de mostrar para o outro aquilo que de bom você acabou de viver, que seja a chave de uma vida feliz. E que mantém viva a esperança de que possamos até o final continuar querendo mostrar para as pessoas que mais amamos as coisas que julgamos mais incríveis, mais lindas, mais importantes, mais divertidas, mais engraçadas, mais alegradoras. E assim eu espero que pelo menos por um segundo você tenha desejado compartilhar com quem ama as coisas que eu falei e as coisas que venha a ler em Shinsetsu, o poder da gentileza em busca de uma felicidade compartilhada. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.